Chegamos de madrugada, treinamos um dia, 48 horas depois já estávamos dentro do campo e sofremos as consequências no jogo de hoje. E pelo aspecto do jogo, a gente conseguiu imprimir nosso jogo até os 20 minutos do primeiro tempo, e depois o Ceará conseguiu crescer, conseguiu, sem muitas situações claras, criando perigo, mas conseguiu ter mais a posse de bola. A gente não conseguiu ter o controle através da posse e faz com que o adversário cresça na partida. E aí saiu o gol de bola parada. No segundo tempo eu fiz as modificações, fiz a modificação também do sistema para que a gente pudesse retomar o controle do jogo através da posse, do passe, né? Porque foi isso que fez com que a gente fosse bem até os 20 primeiros minutos do primeiro tempo. Acabou não acontecendo, sai o 2-1 e aí você tem que se expor de tal maneira para buscar no mínimo um empate e depois buscar a virada, e acaba dando espaço para a equipe adversária, que tem uma característica já de jogo, de imposição física, de competição e de transição rápida, né? Então você acaba se expondo a essas situações, mas felizmente hoje a gente conseguiu, através de muita força, de muita vontade, de muita transpiração, buscar um empate. É o que não é o que a gente queria buscar, e foi para buscar essa vitória dentro de casa, esses 3 pontos. Mas ela veio um empate numa superação até física, uma superação tática dos jogadores, para que a gente até no final ali, depois dos 35, 38 do segundo tempo, até conseguiu ficar um pouco mais com esse controle para tentar realmente buscar esse empate. Ele saiu no final, mas hoje a gente não conseguiu fazer um bom jogo tecnicamente, não conseguimos manter a situação da posse. Isso acaba gerando uma situação para o adversário melhor, e dificuldades para nós. Mas isso a gente tem que saber que essa sequência, nessa semana, em 6 dias fizemos 3 jogos, isso pesou. Mas importante pegar e avaliar o todo, né? A sequência de 6 jogos sem perder, dentro de casa não perdemos ainda. No Campeonato Brasileiro você tem que ser regular. Você tem que buscar pontos fora de casa, tem que ganhar fora de casa, tem que ganhar em casa. E quanto mais você fizer isso regularmente, mais você fica na parte de cima da tabela, como nós estamos, e nos mantivemos no G6. Então, claro que a gente sai chateado por não conseguir os 3 pontos, mas vamos agora recuperar, treinar forte, recuperar todos, para que a gente retome a vitória dentro de casa. Próxima pergunta, Thiago Lima, GE. Boa noite, Odair. Boa noite a todos os amigos da TV. Odair, você admitiu que a atuação hoje foi abaixo, né? Foi abaixo do esperado. Qual foi o peso para isso? Da saída do Iago no início? Quanto que isso te prejudicou no que você pensou desse jogo? E deixa eu te fazer uma nova pergunta a respeito do Lucca. Eu te perguntei na quarta-feira sobre o Lucca, e você me explicou que ele está num processo de readaptação ao futebol brasileiro, por isso você não usou ele na quarta-feira. E hoje, normalmente, ele só ficou no banco, né? Você não usou ele novamente. Só para a gente entender como a imprensa também não acompanha os treinamentos, a torcida também fica curiosa, porque muitas vezes o jogador pega ritmo jogando, né? O que você está planejando para o Lucca nessa sequência? A primeira, por favor, tu pode repetir? Sobre a saída do Iago, quanto que isso atrapalhou sobre o que você planejou para o jogo? Realmente o Iago já estava bem adaptado aos movimentos, né? Movimentos com a bola e sem bola, né? Então é um movimento já natural acontecendo, que fortaleceu o meio de campo. Com a perda dele, o André entrou bem, o André entrou muito bem no jogo. Mas claro que se o Iago tivesse continuado, esse controle de posse, talvez a gente não tivesse perdido tanto a partir dos 20 minutos, né? Talvez a gente mantivesse maior essa posse, apesar da boa entrada do André, a característica é diferente. E infelizmente aconteceu a lesão, como aconteceu lá também no Atlético do Pacheco, numa saída limpa para fazer um contra-ataque e fazer o gol, né? Então gerou essa dificuldade, mas o André entrou muito bem, está de parabéns pela partida que fez. É mais um grande jogador que o Fluminense revela para o futebol brasileiro. Quanto à situação do Lucca, é a readaptação ao futebol, a outro tipo de treinamento, a outro nível de treinamento. E as substituições que eu fiz foi de jogadores de ataque, Marcos Paulo, Caio Paulista, Felipe, Ganso, né? Jogadores que eram para tentar resgatar essa posse nossa, resgatar essa força de manutenção de passe, de posse, para que a gente retomasse o controle do jogo
e buscasse a vitória. Então no final eu coloquei a situação dos dois centroavantes, porque nós precisávamos de uma imposição, porque estávamos conseguindo chegar pelo menos aos lados do campo, né, porque o Ceará estava dificultando muito esse centro do campo. Estávamos conseguindo chegar até ali, e ali a gente precisava de uma definição melhor. Então a opção pelo Felipe ali no final também poderia ter trazido o Marcos Paulo para dentro e ter posto o Luca aberto, ou ter colocado o Luca por dentro, mas a minha opção naquele momento foi para usar esse peso da área, né? O que foi o que aconteceu o gol, porque a gente triangulou bem pelo lado, definiu, um centroavante fez a movimentação de primeiro pau, levou a marcação, o outro escorou, e a entrada surpresa do Danilo. Então ela teve resultado, e o Luca vai ter a oportunidade dele, como todos os jogadores. Nós temos muitos jogadores na função, e eu não consigo colocar todos ao mesmo tempo no mesmo jogo. Em algum momento vai entrar um jogador com uma característica, em outro momento vai entrar outro jogador com outra característica, e o Luca vai ter a sua oportunidade também na sequência do campeonato. Pergunta, Thiago Carvalho, Band. Boa noite, Jadaí. Boa noite a todos que nos assistem. O Ney, você tinha elogiado muito a escalação do jogo de quarta-feira, como o Fluminense jogou, né? Foi um dos melhores jogos do Fluminense no ano. Por que o Fluminense hoje entrou em campo com uma escalação diferente, com a volta do Nenê, com a volta do Fred ao time? E uma outra questão, rapidinho, é em relação ao sabor do empate. Pelas circunstâncias do jogo, o empate foi bom ou foi amargo do Fluminense? Eu não tenho elogiado a equipe de quarta-feira, eu tenho elogiado a equipe nos últimos 6 jogos, independente da escalação. Eu tenho elogiado o grupo pela performance. Nenê e Fred eram titulares e voltaram a jogar. Então não foi especificamente quarta-feira, porque o jogo anterior a esse eu elogiei a equipe que jogou com o Nenê e com o Fred, e nós ganhamos do Bahia. Então não foi não tem essa diferenciação por mim. Qual foi a outra? Em relação ao empate, o sabor do empate. Na conjectura de você avaliar o todo das 6 partidas na sequência, que nós jogamos 3 fora de casa e buscamos um ponto contra o Botafogo fora de casa, que é um clássico, buscamos um ponto contra o Atlético Mineiro, que todos diziam que esses 3 pontos estavam fora da conjectura da caminhada. E se você somar esse ponto, é uma vitória dentro de casa, e você não ganharia do Botafogo e do Atlético Mineiro na somatória dos pontos numa caminhada de regularidade num campeonato de 38 rodadas. Mas empatar em casa só pela circunstância do jogo. Nós jogamos para vencer, queremos vencer. A gente não sai frustrado, a palavra não é essa, porque a gente ainda conseguiu buscar um empate no final do jogo através de imposição, de lutar até o final, que é uma característica desse grupo. Mas claro que a gente gostaria, e fez o jogo e entrou no jogo, tivemos dificuldade, mas fomos para o jogo para buscar a vitória. Então, na conjectura do processo da avaliação de toda a caminhada, é mais um ponto. Infelizmente não veio os 3, mas a gente tem mais um jogo, o próximo, dentro de casa, para que a gente busque esses 3 pontos e continue no G6, na parte de cima da tabela, disputando os primeiros lugares. Próxima pergunta, João Gurgel, saudações tricolores. Boa noite, Adair. Boa noite aos colegas aqui ligados da TV. Adair, você falou agora há pouco que o aspecto físico foi muito importante na partida de hoje. O Fluminense jogou em 3 jogos uma semana. E agora, né, o Fluminense vai ficar. Você vai ter o privilégio de ter um período longo, né, para poder treinar, para trabalhar a equipe. Coisa que muitos técnicos desejam no Brasil, né? Ter tempo para você trabalhar, ter uma semana inteira até janeiro, tendo sempre uma semana de trabalho. Dito isso, aonde você acha, com todo esse tempo de treinamento que você vai ter, quais são as suas metas, os objetivos para o Fluminense nesse Brasileirão? Obrigado. Aproveitar, recuperar os jogadores, fazer uma semana de treinamento forte, para que a gente entre forte a cada jogo uma final, e tenha imposição em todas as fases do jogo e consiga as vitórias, consiga as boas performances, bons resultados, para que a gente continue nessa caminhada que a gente está, que até agora é excelente. Para finalizar, Daniel Kaiser, Antena Esportiva. Oi, boa noite, Odair, colegas e todos que nos acompanham. Odair, tenho 2 questões. A primeira, eu sei que você não comenta especificamente contratações e nomes que estão sendo negociados. Mas existe, por um acaso, ainda alguma característica de jogador, para fazer alguma função específica, para poder entrar e mudar algum jogo? Você ainda sente que ainda acha alguma carência, alguma característica específica que você acha que possa, o jogador, e não um nome específico, que sim,
queria que você comentasse a importância de ter esse projeto, esse é o único time do Rio de Janeiro nesse projeto, como que vai ser feita essa integração. A gente sabe que alguns jogadores já estavam até sendo relacionados, como o Luan. Como é que está sendo feita essa integração e a importância desse projeto do desenvolvimento desses jogadores e para a evolução do time? Esse é um ótimo projeto. Jogador jovem que está fazendo essa transição base profissional, os que já passaram da idade de juniores, os que não passaram ainda, que às vezes alguns jogadores passam etapa e superam etapas e superam, fazem um movimento mais rápido que determinados jogadores, mas o clube tem contrato com muitos jogadores também que têm uma idade superior à do sub-20, e você precisa usar esses jogadores, maturar, e quanto mais essa possibilidade nesse trabalho integrado, mais né, a gente vislumbra em fazer mais jogadores e fazer com que esses jogadores se estabeleçam dentro do Fluminense, dentro do grupo profissional, e jogador precisa jogar. E principalmente jogador de base, que tem idade de categoria de base, ou que está nessa transição ainda, que não teve uma afirmação no profissional, ele precisa jogar. É importante ele jogar, e o desenvolvimento só se dá com horas de jogo, com momentos de jogo. Então é fundamental que jogadores que não estão sendo aproveitados mais diretamente no profissional possam fazer esse trabalho de integração e participar do jogo, para que erre, acerte, evolua, para que seja corrigido, para que tenha time, e que mostre a sua capacidade, e aí ganhe mais espaço, e quando receber a sua oportunidade no profissional vai estar muito mais pronto e muito mais preparado para essa ação. Quanto à situação, outra desculpa. Se tem alguma característica, por exemplo, alguma característica que o jogador possa ter, que tem alguma carência, por exemplo? A característica eu tenho, assim, eu te peço até desculpas, que eu tenho essa característica pessoal, né, e profissional de não fazer nenhum tipo de comentário a respeito de contratação, o que necessita, o que não necessita, qual é a possibilidade ou não, porque isso são situações que movimentam o mercado, mexe, pode interferir em qualquer outra situação. Eu trabalho e confio no grupo que tenho, trabalho incessantemente para que o grupo que nós temos à disposição possa render o seu melhor individualmente, trabalho para que a gente forme uma equipe coletivamente muito forte para que seu individual apareça e né, se sobressaia. E essas conversas a gente está sempre atento internamente, fazendo avaliações, reavaliações, sabendo, e mais uma vez frisando, que o Fluminense tem uma situação financeira dificílima. Não é fácil, porque você também precisa ter uma manutenção de estrutura de dia a dia, financeira, mês a mês. Isso tudo traz também uma dificuldade para a direção, e nós temos esse entendimento, nós temos essa visão, nós estamos trabalhando dentro dessas circunstâncias e estamos conseguindo trabalhar bem com toda essa dificuldade que o clube estruturalmente, quando essa direção, quando o Mário assumiu, está tentando trabalhar de todas as formas para que cada vez mais, né, coloque as situações do Fluminense financeiramente, estruturalmente em outro nível, no melhor nível, e está fazendo um grande trabalho, com toda essa dificuldade que não é fácil, porque futebol sem dinheiro é difícil. Se com dinheiro você já tem dificuldade, imagina sem dinheiro. Então, nós internamente, a gente tem, como a gente fez desde o início do ano, a gente conversa, a gente senta, a gente faz reuniões, a gente faz avaliações, e o Fluminense tem que estar sempre aberto a possibilidades de mercado, mas o mercado também não está tão fácil assim, envolve parte financeira, envolve características, a gente já tem um grupo numeroso, precisa ser cirúrgico, se porventura a gente achar necessário trazer mais uma característica ou mais um jogador, e a gente sempre faz isso internamente. Então, externamente, eu tenho muito cuidado para responder esse tipo de situação, porque ele pode ser interpretado e até dificultar qualquer tipo de ação nossa. E eu sou um cara, como eu te disse, falo muito do grupo que nós temos, que é um grupo de muita qualidade, de muito caráter de profissionalismo, que está dando uma ótima resposta no Campeonato Brasileiro, e que a gente precisa retomar agora, a partir de terça-feira, forte a nossa caminhada de treinamento e buscar a cada jogo uma final, e buscar o máximo de pontos possível para a gente continuar nessa parte da tabela que a gente está, e disputar os primeiros lugares da competição. Muito obrigado a todos.